Olá, tudo bem? Graça e paz, seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus. O tema deste vídeo é o terrível dia do Senhor. Isso mesmo, o terrível dia do Senhor. Que para a teologia diz que o dia do Senhor é sábado ou domingo. Mas nós vamos ler alguns versículos que fica claro que o dia do Senhor representou, significou, foi o juízo de Deus, o julgamento de Deus que veio contra Israel. Quando ocorreu esse juízo? No ano 70 DC, na primeira era cristã. O cerco a Jerusalém durou 3 anos e meio, foi do meado de 66 ao ano 70 DC. Então, para que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, volte novamente, como diz a religião, então deverá acontecer tudo isso novamente. Antes do juízo de Deus, Deus enviou um mensageiro. Os judeus pensavam que o juízo viria não para eles, mas sim para os gentios. Mas foi um engano. O juízo veio para o povo israelita, para os hebreus. Deus usou os adversários dos judeus para a vingança, para ser derramado o cálice da ira de Deus. Os judeus, por terem recebido a lei de Moisés, se achavam como o único povo escolhido por Deus. Nestes primeiros versículos que iremos ler, faz uma referência ao batismo de fogo que João Batista diz, sobre que Jesus batizaria. Ele, João Batista, batizava a lei da purificação com água, mas vinha um mais poderoso que batizaria com o Espírito e com fogo. Esse fogo foi quando? Foi quando veio o juízo de Deus, que Jerusalém e o templo foram destruídos. O templo, nem os alicerces sobraram. E foi destruído com o quê? Com fogo. A vinda de Jesus de Nazaré significou o juízo contra o povo de Israel. O filho do homem só voltaria novamente se o povo gentil estivesse em dívidas com Deus. Mas todas as pendências que eram na forma de ordenanças foram perdoadas. Os débitos dos gentios foram cravados na cruz. Quem gosta de ser credor é a religião, dizendo que suas ovelhas são pecadoras. Vamos ler Malaquias entre os versículos do capítulo 2 e capítulo 3, entre o versículo 17 do capítulo 2 e os versículos 1 ao 5 do capítulo 3 de Malaquias. Vamos ler. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos, ou seja, em que o cansamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada, ou onde está o Deus do juízo? Malaquias 3, 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, João Batista, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Versículo 3. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta de justiça. Versículo 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Versículo 5. E chegar-me-ei a vós para juízo. Você está entendendo para que Jesus voltaria? Para que Deus enviaria o seu filho, o filho do homem? Para que ele voltaria? E chegar-me-ei a vós para juízo. Isso que ele ia vir, e o qual aconteceu no ano 70. E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão,
e que pervertem o direito dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o juízo viria porque falsos profetas, os levitas, os sacerdotes, não estavam tendo mais prazer em recolher o dízimo das pessoas, que era alimento, não era dinheiro. As ofertas que vinham para a manutenção do templo de Deus, que havia em Jerusalém, que era a casa de Deus, que era a casa do tesouro, eles estavam roubando, estavam desviando, vamos dizer assim, dessas ofertas. Então, Deus viria contra o povo de Israel, porque nos dias de hoje ele não vem, porque não tem mais sacerdote. Nos dias de hoje não tem mais levitas, não existe mais essas coisas. Por quê? Porque o templo de Deus foi abaixo no ano 70, quando veio o juízo de Deus. E por que ele toca no assunto de viúvas, órfãos? Porque o dízimo foi criado para este fim. Deuteronômio 14 diz que o dízimo era para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os levitas, que não tinham herança de terra, quando foi dividida as 12 tribos de Israel. Então, para que ele volte hoje, como o sistema diz, que Jesus virá por sobre as nuvens e arrebatará um monte de bonequinho e o avião vai cair, vai bater, o trem, essas coisas são sandices, são loucuras, essas coisas são para aprisionar as pessoas dentro dos seus alçapões, dentro das suas armadilhas, das suas arapucas. Por isso que eles ficam falando que Jesus vai voltar. Mas não volta, porque ele ia vir para juízo. E juízo nós vamos ler à frente que foi contra Israel. Foi contra o povo de Israel. Então, não há motivo para ficar esperando na janela, olha, Jesus está voltando, olha ali, ó, a lua cor de sangue, ó, veio o tsunami, agora veio uma guerra, agora Jesus vem, agora veio a pandemia, agora ele vem. Não vem, porque nós somos gentios, nós somos povo gentil. Gentios não deve nada a Deus, não deve nada. O povo gentil foi salvo por graça, sem precisar fazer qualquer tipo de obra. Obra foi dada aos judeus, e antes do ano 70. Depois que veio o juízo, ninguém é mais justificado diante de Deus pela lei de Moisés por obras, e sim por graça. Então, sandice falar que Jesus vai voltar. Não acredite nisso, isso é historinha para boi dormir. Aqui está o tema deste vídeo, o grande e terrível dia do Senhor. Deus anunciava através do profeta Malaquias a sua vinda, que seria em juízo. O dia do Senhor sempre foi caracterizado como o dia de juízo, dia de trevas. Somente os teólogos que dizem que o dia do Senhor é sábado ou domingo. Vamos ler e entender que estas profecias eram para os judeus, para o povo de Israel, para os israelitas. Nunca foi para os estrangeiros, que eram os gentios, o qual eu e você acredito que faça parte. As maldições de Deuteronômio 28 foram direcionadas para o povo israelita. Mas, infelizmente, a religião é que tem colhido maldições, pois vivem debaixo da lei de Moisés. Infelizmente. Deus fala sobre os dias preparados para o seu juízo, que durou 3 anos e meio. Elias viria antes para preparar o povo para serem salvos. Vamos ler Malaquias, capítulo 4, entre os versículos 1 e 6, que fala sobre esses assuntos. Malaquias 4:1 diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Qual seria eis que aquele dia? Quando você lê na Bíblia, aquele dia, o dia do Senhor, depois daqueles dias, significava o que aqueles dias? O juízo de Deus que viria. O dia do Senhor que viria. O julgamento de Deus que viria. Então, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Porque foi o fogo que consumiu, que destruiu Jerusalém, que destruiu o templo. Foi fogo. Por isso que do meio daquelas brasas, daquele carvão, foram tirados os eleitos. Que fala no livro, agora eu não lembro se é Zacarias, que fala que foi tirado como um tição de fogo. Era uma profecia para o dia do juízo. Porque eis que vem aquele dia ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos.
de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, até os alicerces do templo foi destruída. Versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Versículo 3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. O livro de Malaquias, ele foi escrito mais ou menos 420, 430, antes de Jesus de Nazaré, o Filho do Homem vir, que foi o período de silêncio, 420, 430 anos. Dali a 70 anos veio o juiz de Deus. Então, vamos somar aqui, deu mais ou menos 500 anos de quando foi escrito Malaquias até o juiz de Deus, que ocorreu no ano 70, descer depois de Cristo. Então, deu mais ou menos 500 anos que aconteceu o dia do Senhor juízo. Versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe, para todo o Israel. Entenda, nas entrelinhas, a saber, estatutos e juízos. Entenda nas entrelinhas, para quem que eram os estatutos e os juízos? Para quem Deus deu 613 mandamentos, itens, preceitos e ordenanças? Foi para o povo gentil? Foi para os romanos? Foi para os estrangeiros? Não. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo que lhes mandei em Horebe. Lhes mandou para quem? Cara pálida. Para o povo de Israel. O povo gentil, no qual eu faço parte e você provavelmente faz, não temos lei. A nossa lei, o Espírito da graça, Deus mesmo, o Deus vivo em Espírito, colocou a lei dele em nossa mente, em nosso coração. Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Ele colocou, ele escreveu as leis dele, os mandamentos dele, em nosso coração, em nossa lei. Não em pedras, não em ordenanças, não. A lei dele é espiritual, não carnal. Então, a lei foi dada para o povo de Israel. O juízo, os estatutos, o julgamento viria para o povo de Israel, o qual veio. Então, quando diz Jesus vai voltar, você está querendo dizer que Jesus, que Deus, então, mentiu. Que ele escreveu ali só Israel, mas não era para os gentios também, era para os estrangeiros. E não é nada disso, é para Israel, foi para Israel. O povo gentil está livre desses mandamentos, desses estatutos. Versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu te pergunto, Elias aqui significava que Elias ainda iria nascer? Não, porque Malaquias é um dos últimos livros. Na Bíblia hebraica, o último livro é o de Zacarias. Então, aqui é um dos últimos livros. A história de Elias, dos antigos, a história de que desceu fogo do céu, isso foi lá para trás. Mas olha aqui, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas como Elias veio? Como que Elias iria vir? Nascer de novo? Mais à frente nós vamos ler que Elias veio. E veio aonde? No espírito de João Batista. Olha que coisa interessante. Versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Meu amado, se antes não houvesse a preparação, por isso que Deus deu dons aos homens, naquela época, antes do juízo, para preparar o povo santo para ser salvo. Por isso que haviam pastores, evangelistas, bispos, naquela época. Nos dias de hoje não existe mais. Porque nos dias de hoje os eleitos são filhos de Deus, não são ovelhas. Então, para isso que o evangelho tem que ser pregado, ele foi pregado para anunciar a vinda do reino de Deus, o qual Jesus trouxe em espírito no ano 70. O reino de Deus foi estabelecido. A Jerusalém espiritual foi estabelecido e Deus está entre os homens. Deus vive no espírito dos homens, dos eleitos. Então, se ele não tivesse feito isso, preparado para a grande ceia, que foi o juízo dele, não teria sobrado nenhum para contar a história. Mas como houve pastores, mestres,
como havia o dom das línguas para falar aos estrangeiros e os estrangeiros entender da grandeza de Deus, da vinda do juiz de Deus, e preparar essas pessoas para o grande dia. Nos dias de hoje, esquece, o que tem aí são falsos, pastores não existe mais, bispo não existe mais, sacerdote não existe mais, levitas não existe mais. O que se tem por aí são enganos, mentiras e ganâncias e acharcamento, roubo. Não existe. 3 dons são eternos: fé, esperança e amor. Esses 3 são eternos. 3 dons. O resto de dons acabou tudo. Acabou, não existe mais. Dom de pastor, dom de presbítero, dom de bispo, isso é conversa fiada, isso é balela. E ele preparará quem? Elias, que veio no espírito de João Batista, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Jesus de Nazaré disse que se aqueles dias não tivessem sido abreviados, não teria sobrado nada. Ninguém teria sobrado. Jesus de Nazaré diz, se não me engano é Mateus 24, quando ele fala sobre a escatologia, quando ele fala sobre a sua vinda. Então, temos que entender, temos que parar com essa conversa, temos que avisar os eleitos, os que estiverem próximos a nós, que Jesus já veio, que o juízo de Deus, que o julgamento de Deus já aconteceu. Sempre foi dito que o dia do Senhor seria de trevas e não de luz. Mas nas Bíblias de estudo, os estudiosos colocam em suas explicações que o dia do Senhor se refere aos domingos, por ser o primeiro dia da semana. Infelizmente, por não aceitarem o dia do Senhor como a vinda de Jesus em juízo. Continua com a mentira e os enganos. E dizem que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ainda virá. Veja o que o profeta Joel disse, inspirado por Deus, a respeito deste dia. Vamos ler Joel, capítulo 2, versículo 31. Olha o que significava o dia do Senhor. Joel, capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O sol se converterá em trevas. Era uma representação do quê? Do templo, da casa do tesouro, da casa de Deus que havia em Jerusalém. E ele era quase revestido de ouro, quase todo, uma boa parte de ouro. Então, a quilômetros de distância, quando refletia o sol, ele brilhava. Quando se houve o cerco a Jerusalém, quando o general Tito e os soldados romanos invadiram de uma vez Jerusalém, então o sol escureceu. O templo, tomado por fumaça, por enxofre, por fogo, ele se escureceu. Não se via mais o brilho daquele sol que representava o templo. E a lua em sangue, a lua representava o quê? Os eleitos, os filhos de Deus, os judeus que eram salvos, que seriam salvos. Então, eles estavam lavados de sangue devido à espada dos soldados romanos, a ferimentos de espada. Então, a lua em sangue. Os eleitos de Deus haviam se transformado em sangue. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, pelo amor de Deus, o dia que você ouvir um balabachura, um pastor, um bispo, um teólogo falar para você o que é o dia do Senhor no domingo, manda ele catar coquinho. Fala para ele tomar juízo, rasgar o livro dele, que não vale nada. Dizer que o dia do Senhor é domingo, isso é uma sandice. E eu vejo pregadores da graça que de vez em quando eles falam sobre Apocalipse capítulo 1, versículo 10, dizendo que aquele era um domingo. É um absurdo isso. É um absurdo. O dia do Senhor, trevas, não luz. Não luz, não adianta. Não adianta querer colocar esse dia como um dia especial. Não. A vinda de Elias, os discípulos de Jesus o questionaram a respeito desta vinda, ser primordial para que viesse o juiz de Deus. Então Elias devia vir no espírito de João Batista. Por isso que as pessoas falam assim, mas Jesus de Nazaré batizou nas águas, João Batista batizava. E antes de João Batista, quem é que fazia isso?
Ninguém. Por quê? Porque o batismo nas águas nada mais é do que uma representação da lei da purificação. E Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, veio para cumprir a lei de Moisés. Ele veio para cumprir. Por isso que ele fez e ele orientava os seus discípulos a praticarem aquelas obras, até a sua morte de cruz. Porque depois daquilo, Paulo diz que Cristo resgatou a todos da maldição da lei. Então Cristo morreu para resgatar os eleitos da maldição da lei. Então, Jesus respondeu que Elias já havia vindo no espírito de João Batista. Outra situação tem que acontecer para que Jesus de Nazaré volte novamente. João Batista deverá ressuscitar e o espírito de Elias deverá se mover nele, em João Batista, novamente. São de grande falta de conhecimentos os que dizem que Jesus ainda vai voltar. Veja o questionamento dos discípulos a Jesus. Livro histórico de Mateus, capítulo 17, entre os versículos 9 e 13. Vamos ler. Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 9. E descendo eles do monte, isso foi após a transfiguração, e descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Versículo 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mister, que Elias venha primeiro? Ou seja, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Versículo 11. Versículo 11. E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Olha o que Jesus estava falando aos seus discípulos. É verdade mesmo, Elias vai ter que vir mesmo para restaurar todas as coisas, para encaminhar as pessoas para a salvação, tudo isso. Versículo 12. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Vou ler novamente. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão também eles. Então veja bem, Jesus vai voltar. A religião diz que Jesus vai voltar. Mas já fazem quase 2000 anos que ocorreu o juízo. E que Elias já veio em João Batista. Então, para se confirmar se o que a religião fala é verdade, então João Batista está com quase 2000 anos e Elias está por aí no espírito de João Batista. É isso que tem que acontecer para que a palavra do sistema religioso seja verdadeiro. Mas digo-vos que Elias já veio. Olha, já veio. Jesus estava falando isso por volta do ano 32, 33, dizendo que Elias já havia vindo. E ele veio o quê? No espírito de João Batista. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Filho do Homem, então, Jesus não veio. Como a religião diz, Jesus ainda vai voltar. Então, João Batista está por aí batizando. E o espírito de Elias está se movendo por ele. E o Filho do Homem ainda vai padecer. Olha que loucura, que não bate. Já fazem quase 2000 anos. Versículo 13. Então entenderam os discípulos que lhe falava de João Batista. Aí era onde estava o espírito de Elias, em João Batista, que Herodes mandou decapitar por uma pedido da sua enteada. Então, não existe a mínima possibilidade de Jesus de Nazaré voltar. Quando pode se voltar? Quando você ou eu, quando nós deitarmos, a nossa carne volta ao pó e o espírito volta a Deus. Glorificado, pronto, volta a nossa pátria, que não é aqui. A pátria dos eleitos não é aqui. A pátria dos eleitos em espírito é junto ao Pai, junto ao Deus vivo. É isso que é. Desde seu nascimento, já era conhecido que o espírito de Elias iria adiante de João Batista. Por isso que ele, João Batista, João batizava com água.
era uma representação da liberdade que o povo israelita teve quando passou pelo Mar Vermelho. Depois da morte de cruz de Jesus de Nazaré, foi aberto um novo e vivo caminho espiritual para os que creem nele. O batismo agora não é mais carnal, mas sim espiritual. O mesmo acontece com a Páscoa judaica, que a religião diz ser Santa Ceia. O nosso Cordeiro Pascal foi imolado e a nossa festa é espiritual. Afinal de contas, o reino de Deus não é comida e nem bebida, e sim paz, justiça e amor no Espírito Santo. Isto é o reino de Deus. Veja o que o escritor Lucas descreveu sobre João Batista e Elias. Vamos ler Lucas, capítulo 1, entre os versículos 5 e 17. Diz assim, eu vou ler rapidinho para não perder tempo. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Versículo 6. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Versículo 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Versículo 11. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Versículo 12. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e o chamará seu nome João. E terás prazer em alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Versículo 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Versículo 17. E irá diante dele o espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Volto aqui a frisar. Para que Jesus de Nazaré volte, então João Batista está por aí batizando, está pelo espírito de Elias, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ainda não padeceu. E sendo que Jesus de Nazaré, nos seus dias, disse que Elias já tinha vindo, então o juízo estava às portas. Dali uns dias, uns meses, um ano, alguns anos, viria o juízo, porque o que tinha que acontecer antes do juízo de Deus, antes da vinda do julgamento, já havia acontecido. Nesse ponto, falando de Elias, que os discípulos o questionaram, mas Elias tem que vir antes de Jesus, disse, mas é verdade, e ele veio no espírito de Elias, no espírito de Elias veio no espírito de João Batista. Então, o anjo também fala aqui em Lucas que que iria adiante de João Batista era o quê? E irá adiante dele no espírito e poder de Elias. Esquece em cima, isso aqui é uma tese, um checkmate para dizer que o Filho do Homem ainda virá. Aqui é um checkmate. O apóstolo João foi preservado vivo para o dia do Senhor. Fica claro que o dia do Senhor descrito no livro de Apocalipse não é nem sábado nem domingo. E ele, João, deveria escrever o que estava acontecendo às 7 igrejas que se encontravam na Ásia. O livro da Revelação foi escrito exclusivamente para os dias de julgamento de Deus, do julgamento de Deus. Vamos ler o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, entre os versículos 10 e 11. Vamos ler. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, diz assim, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Versículo 10, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor.
o espírito de João foi tirado do corpo e ele ouviu de trás de mim, e eu vi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. O espírito foi tirado e foi levado até onde estava acontecendo o dia do Senhor. Estava acontecendo o juízo de Deus, que era dentro dos muros de Jerusalém. Então, que relevância, eu pergunto a você, que tem aqui, eu fui arrebatado no dia do Senhor, que relevância tem esse dia do Senhor sendo sábado ou domingo? Nenhuma. Ah, mas João estava lá, né, era um domingo, um feriado, e o espírito dele foi tirado dele para ver. Que relevância tem? Não tem nada. Aqui estava, nessa altura do campeonato, era uma aflição tremenda. Os irmãos estavam sendo perseguidos, mortos, açoitados. Os discípulos aqui já tinham morrido, só havia João vivo dos discípulos de Jesus. Então, ele estava aqui para escrever as 7 igrejas da Ásia, avisando os irmãos, os anjos daquelas igrejas, não vão para Jerusalém, não vão, porque lá está acontecendo o dia do Senhor. Chegou aquele dia do Senhor esperado há séculos, há meses, desde o profeta Joel, que vinha falando, Sofonias, Amós, Zacarias, Ezequiel, Jeremias, tudo, Isaías sempre falou do dia do Senhor. Então, os profetas tinha uma expectativa muito grande de vir aquele dia do Senhor. E João Batista foi privilegiado. João Batista morreu 100 e poucos anos, 101, de velhice. João Batista foi agraciado por receber o dia do Senhor. Ele estava no dia do Senhor, ele estava no dia do juízo de Deus, ele estava no dia que foi derramada a ira de Deus sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel. Aqui está o segredo do dia do Senhor. Então, o que os profetas profetizaram, o que os antigos quiseram ver, o dia tão esperado do Senhor, João viu. Aí você me pega uma Bíblia de estudo, você vai lá no rodapé e está lá, o dia do Senhor é uma representação do sábado ou domingo, porque é o primeiro dia da semana. Isso não bate, isso não tem cabimento. Pregadores da graça dizem que esse dia do Senhor é domingo. Onde já se viu isso? Esse dia do Senhor foi o dia esperado, foi o dia profetizado, que era dia de trevas e não de luz. Era dia de vingança, dia da ira. Havia chegado o dia do Filho do Homem, havia chegado o dia de Jesus de Nazaré, para vingar os seus irmãos que haviam sido mortos, Pedro, Paulo, Tiago, André, morreram como mártires. Havia chegado. Então ele diz aqui, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Voz de trombeta, Paulo diz, quando soar a última trombeta, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Leia Apocalipse, que foi tocado as 7 trombetas. Foram tocadas todas. Então quando ele ouviu o som de forma como trombeta, era o juízo de Deus que havia chegado. O dia do Senhor e a trombeta era o dia que tinha chegado. Não tinha outro. Versículo 11, olha o que diz. Por que João foi preservado vivo? Para escrever o livro de Apocalipse. Os futuristas dizem que ainda vai acontecer, mas não. João escreveu o livro do Apocalipse para os dias que estava acontecendo, que havia chegado. Olha, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro. O que vês? João, você foi tirado do Espírito, você está sobre Israel, você está vendo o que está acontecendo. O dia do Senhor havia chegado. Então, João, tudo que você está vendo, você vai escrevendo no livro, pergaminhos. E envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Então, Jesus em espírito falando para João em espírito, escreve tudo que você está vendo e manda para as 7 igrejas. O que era? Não volte, não volte. Se arrependa, se converta, não seja morno, seja frio ou seja quente. Leia o que fala sobre as 7 cartas que foi escrita. Então, por que o livro de Apocalipse foi escrito em metáfora, figura de linguagem, dragão, besta? Por quê? Porque esses pergaminhos, esses escritos de João passariam pela guarda. Então,
aqueles guardas iriam ler e não entender. Já os santos, os anjos das 7 igrejas, quando eles abrissem aqueles pergaminhos, pelo Espírito, como havia o dom de línguas e outros dons da profecia naquela época, então a mesma coisa ia o dom da interpretação. Então quando eles abrissem aqueles pergaminhos, os rolinhos de pergaminho, que eles lessem aqueles escritos sobre quem era a besta, sobre tudo, eles entenderiam. Porque o Espírito ia fazer essa revelação, essa interpretação, e os irmãos entenderiam. E eles fariam o quê? Durante aqueles 3 anos e meio, era o tempo para eles se corrigirem, se fortalecerem como igreja. Como igreja, não nas igrejas. E a igreja naquela época, dizem os futuristas, diz o sistema, que a igreja de Corinto não era prédio, não era nada. Eles se reuniam como igreja na casa dos irmãos, nas casas dos irmãos. Era assim que era igreja. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Onde que está Deus em espírito? Nas chamadas igrejas? Não. Jesus, em espírito, ele está dentro das igrejas, que são vidas, que são seus eleitos em espírito, não carne. Então aqui, amado irmão, havia chegado o dia do Senhor, o juízo de Deus. João foi preservado, vivo para escrever às 7 igrejas sobre o que estava acontecendo. O Evangelho, após o juízo de Deus, se tornou eterno. Mas qual é o Evangelho? Marcos, Lucas e João? Não, aquilo são livros históricos. Novo Testamento? Não. Novo Testamento começou a partir de quando Jesus disse, tetelestai, está consumado. Para um testamento ter validade, o testador tem que morrer. Então, por que Marcos, Lucas e João não é Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento? Porque Jesus de Nazaré estava vivo. Jesus de Nazaré estava, ali são histórias dos feitos dele nos dias de sua carne. Para nós que somos gentios, o Novo Testamento, os evangelhos, começa a partir de Romanos, capítulo 1, versículo 1 em diante. Ali está a revelação da sã doutrina para os gentios. Para os que foram salvos pela graça. Para os que estão debaixo, estão sob o ministério da graça de Deus. Se encontra ali. Então, o evangelho que se tornou eterno é esse. O que é evangelho? São boas novas. Quais são as boas novas? Deus, em espírito, se move dentro do nosso espírito. Quais são boas novas? Nós somos o templo do Espírito Santo. O tabernáculo espiritual, a Nova Jerusalém já foi estabelecida espiritualmente. São boas novas. Boas novas não tem a lei de Moisés. Boas novas não tem os preceitos, os rituais, as cerimônias da lei de Moisés. Comer pão e beber suco não são boas novas, são coisas velhas, são coisas da carne. Tomar banho numa piscina não são boas novas, são coisas da lei de Moisés. Apresentar criança não são boas novas, são coisas da lei de Moisés, são coisas velhas, são velhas caducas. Então não adianta a pessoa falar que está no reino de Deus praticando coisas da carne. Não, você continua carnal 100%. Então, após aqueles dias, após o dia do julgamento, o evangelho, após o juízo de Deus, se tornou eterno. Que é este evangelho, são boas novas, são coisas novas, não coisas velhas. Havia chegado a hora do julgamento. Para os futuristas, essa hora ainda não chegou. Veja o que o Espírito disse. Vamos ler Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. O juízo havia chegado ao povo de Israel. A quem deveria ser julgado, o julgamento chegou. Vamos ler Apocalipse 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam no céu. Não. Os que habitam espiritual. Não. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, tribo, língua e povo. Versículo 7. Dizendo,
com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque a vinda a hora do seu juízo. É vinda a hora do seu juízo. É vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Pronto. É vinda. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do juízo. Isso foi escrito por volta entre o ano 66 e 70. Foi escrito, é vinda a hora do juízo. E a religião, o sistema religioso, a teologia diz que ainda virá, já se fazem quase 2000 anos. Mas ali já estava falando, pronto, é vinda. É vindo o seu juízo. Havia chegado o juízo de Deus. A pergunta é, chegou ou não chegou o juízo de Deus quando João estava na ilha de Patmos? Chegou ou não chegou o dia do Senhor quando João estava na ilha de Patmos? É claro que havia chegado, só não para a religião. Confira no escrito. Vamos ler outra passagem que diz sobre que havia chegado o juízo. Apocalipse capítulo 18, versículo 10, está escrito assim. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande cidade de Babilônia. A religião diz que Babilônia é onde o Papa está. Olha onde era a Babilônia. Ai daquela grande cidade da Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo. Veio o juízo ou não veio? Está claro ou não está claro no livro de Apocalipse, no livro da Revelação? Como que eu posso acreditar que Jesus vai vir para julgar novamente, se aqui diz que, pois em uma hora veio o juízo, veio o teu juízo? Ah, daqui a 100 anos vai vir. Não, mas ali falou que já veio. João escreveu pelo Espírito que já veio o juízo. Então já foi julgado. Não tem mais nada para julgar. Já veio, acabou, findou. O Espírito disse, está feito, está cumprido o julgamento. O Espírito disse, está feito, está cumprido o julgamento. Leia, vamos ler Apocalipse capítulo 21. Vamos dar um checkmate final. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, diz assim, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 6, e disse-me mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O dono da igreja disse, está cumprido, está feito, está consumado. Jesus, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu acredito no dono da igreja, eu acredito no Deus vivo, ou eu acredito num balabachura, num professor de teologia? Em quem que devemos acreditar? No que está escrito, na revelação. Quando diz Jesus vai voltar, quando diz que o livro de Apocalipse são para o futuro, então, na verdade, estão chamando o dono da igreja, o Deus vivo, de mentiroso. Estão chamando Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, de mentiroso. Mas aqui diz que está cumprido pelo Espírito, no penúltimo capítulo do livro de Apocalipse, que o Apocalipse é 22 capítulos. Então, no penúltimo capítulo disse, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega. Quem era esse? Jesus. Então foi cumprido. Tudo foi feito. Foi finalizado. Não sobrou nada para a religião. Não sobrou nada para a teologia. Não sobrou nada para, depois daquele dia do ano 70, não sobrou mais nada para ninguém fazer. Não tem obra nenhuma que possamos fazer. O que tem por aí são mentiras, são enganos, são engodo, são fonte de lucros, são ganância, mentirosos, é o que tem por aí. Então, meu amado, o dia do Senhor representou o juízo de Deus, representou o julgamento de Deus contra o povo de Israel. Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe esse vídeo, vamos levar o conhecimento da sã doutrina adiante aos nossos irmãos eleitos que estão sendo escravizados pelo sistema religioso. Graça e paz, tchau, tchau.